Boa noite, espero que todos estejam bem. Vamos fazer uma revisão da nossa primeira aula, iniciando, como sempre, com uma prece. Fechamos os nossos olhos. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de estarmos trabalhando na Tua seara. Que possamos ter a mente aberta, um bom estado de ânimo para receber novos conhecimentos, para ser multiplicador da Tua obra, da Tua palavra. Orienta-nos através dos Teus emissários, que a Tua paz esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Nós falamos inicialmente de prender a atenção de todos nos primeiros 5 segundos. E assim eu comecei com a aula com o pensamento de Franklin Roosevelt, que diz: é preferível arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo que expondo-se à derrota, do que formar fila com os pobres de espírito, que vivem na penumbra obscura e cinzenta, dos que não gozam muito e não sofrem muito, porque não conhecem nem a derrota, nem a vitória. Depois, em seguida, eu apresentei um slide que tem fotografias, 2 fotografias da glândula pineal e, abaixo, a mente, a cabeça de um ser humano, demonstrando que essa glândula pineal, que fica no centro do nosso cérebro, é uma antena parabólica que liga todas essas nossas buscas de energias positivas para podermos raciocinar, para podermos pensar melhor. Falou-se que o curso é muito maior do que somente falar, aprender a falar. Fiz até uma brincadeira de que ensinar a falar, só por falar, até papagaio fala. O curso oferecido pela Sociedade Espírita Eurípides Barçanufo é que envolve o ser como um todo, uma visão holística, o volitivo, o cognitivo e o emocional. Buscamos transformar, além de oradores, de expositores, as pessoas aqui presentes em líderes dentro da oratória, dentro da universidade, quer seja como acadêmico, quer seja como professor, transformando-se de uma forma geral em líder. Disse ainda que é uma obrigação nossa em falar em público. E disse: por que obrigação? Para atender um convite de Jesus, quando lá em Marcos 16:15, Jesus nos afirma: ide e pregai em todo o mundo para todas as criaturas. Nós vamos aprender agora também a pregar, a falar no curso de oratória. Começamos ensinando técnicas de chegar antes, nem que seja meia hora antes, para verificar o local, verificar onde está a fiação, porque nós podemos tropeçar em fios, verificar onde está microfone, se tem alguma coluna que ficará na frente do nosso público. Não é este ambiente somente do centro da nossa sala de aula aqui que nós estamos nos preparando. Estamos nos preparando para ser orador, expositor em qualquer lugar. Então temos que observar todas essas coisas antecipadamente e temos um espaço de tempo para nos concentrarmos, ficar imaginando nós como nós estamos falando.
Esse já é uma das técnicas, é se preparar. Nós iremos falar mais ainda a esse respeito sobre o preparo, sobre como vencer os nossos medos de dias anteriores. Nós falamos que o primeiro segredo, e colocamos isso em slide, que eu vou mandar para vocês, o primeiro segredo para ser um bom orador, um bom expositor, tem que ter leitura, muita leitura. Se você vai falar 1 hora, se prepare, leia, estude 30 horas. E a leitura exige velocidade, compreensão e a percepção. Você tem que, inclusive, você tem que encontrar um local adequado para fazer as suas leituras. Para a sua concentração, não pode ser onde transitam bastante pessoas, com um monte de falatório, televisão ligada, rádio ligado. Não, você tem que ter um ambiente propício para fazer as suas leituras e se concentrar. E o que é que você vai ler? Feito essas leituras, é necessário saber fazer interpretação de textos, interpretação do que você leu. Para isso, eu demonstrei, como eu aprendi com 13 anos de idade, a fazer a interpretação de texto. E nós cantamos com oportunidade, com auxílio do irmão Edson e do irmão Marcos, e com a participação de quem sabia cantar a música Minha História, de Chico Buarque de Holanda. Falamos sobre a técnica da imposição de voz, a eloquência, o tom que irá se empregar, porque muitas vezes nós temos que chamar a atenção elevando o tom e muitas vezes nós vamos modificar esse tom para mais baixo. Tudo isso, senão as pessoas acabam dormindo. Se você ficar falando no mesmo tom, sempre a mesma coisa, a pessoa dorme. Falamos sobre como é que você se sente seguro para falar, se você fala a verdade. Nós temos que entender que nós todos, não sabemos tudo. E se você for interrompido e questionado sobre um assunto que você não conhece, você não saiba, você deve ter a humildade de dizer: eu não sei, mas no nosso próximo encontro eu lhe trago a resposta. Isso é compromisso. Uma das coisas fundamentais para a oratória e para o expositor não é apresentar perguntas aguardando respostas. Como, por exemplo, sentenças conhecidas do público. E eu citei o exemplo: quem com ferro fere, com ferro será, e aguardar a resposta que o público não sabe dizer. Será que eu devo responder com ferro será ferido ou não? Se você tiver que mencionar essa sentença que foi dita pelo Cristo para Pedro, quando desembainhou a sua espada para cortar, e cortou, chegou a cortar, ferir a orelha do soldado, ele disse: Pedro, embainha a tua espada, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Diga a sentença por inteiro, não questione. Essa e qualquer outra. É feio, é deselegante fazer esse tipo de pergunta para o teu público quando você é expositor ou orador. Técnica de apresentação pessoal. Como que você deve se apresentar para o teu público? Não é uma apresentação como você está num clube, como você está num ambiente informal. Você é a vitrine. Então você tem que se apresentar de forma simples e elegante. Você não pode se apresentar todo fantasiado, chamando a atenção. Dei o exemplo daquele do senhorzinho Malta, de um personagem da televisão, que era cheio de pulseiras de ouro e de relógio,
e que ele fazia para chamar a atenção, estou certo ou estou errado? E também para as mulheres que vão se apresentar, também que se apresentem de forma simples e elegante, não carregada na maquiagem ou carregada de joias, de pingentes e brincos enormes para chamar a atenção não do orador, e sim dos seus acessórios. Na dinâmica do espelho que nós fizemos, em que ficava um de frente para o outro, ora era o espelho, outro a imagem, a criatura que se via no espelho, e depois invertia-se as posições, foi para dizer que na técnica do que você está falando, como é que você está vendo o seu público, é que nós temos a visão do outro através dos nossos olhos, dos olhos do outro. Perguntamos nesta técnica da dinâmica do espelho, maiêutica socrática, ou seja, obter a resposta, como que você se sentiu bem enquanto era espelho ou enquanto você era criatura na frente do espelho, para depois explicar justamente qual o objetivo dessa dinâmica. Fizemos um exercício de uma música, pedimos para levantar, porque você, tendo essa oportunidade de movimentar o seu público, isso é importante porque sai da monotonia, quebra paradigmas. E falamos, será que a vida é simples? Será que a vida não tem problema? Ou será que a gente tem problema e a gente pode escolher um lado melhor? E cantamos a música de Roberto Carlos, gravada também pelo Titãs, que é preciso saber viver. Falamos da técnica sobre descarga emocional. Nós vamos falar mais para frente como é que você alivia esse estresse de estar falando em público. Você pega uma caneta e fica trabalhando com a caneta, mexendo. Muitas das vezes põe no ouvido, é um absurdo. Como também coçar o ouvido, mexer no ouvido, ficar mexendo no nariz. Isso são descargas emocionais bastante prejudicial à imagem do orador. Quando é necessário usar o microfone, a pessoa pegar o microfone, pega o fio do microfone e fica enrolando aquilo ali como descarga emocional. Aperta tanto o microfone que ao entregar, ao final, está anatomicamente formada a mão dele no microfone, exagerando, lógico, mas de tanta força que faz no microfone. Isso é uma descarga emocional. Você não pode ter, nenhum de nós podemos ter medo do público. É evidente que eles têm mais medo da gente do que nós. E você pode verificar isso quando você diz assim, eu vou fazer uma pergunta para vocês, vou verificar quem eu vou perguntar, e você vai ver que a reação do público, com medo de você, com medo do que você irá perguntar, eles vão olhar para cima, achando que a pergunta e a resposta está no céu, ou então que eles vão olhar para baixo, pensando que a resposta pode estar no inferno. Então não tenha medo do público. Essa é uma das formas de vencer o medo. Todas as vezes que você começar a falar, comece envolvendo com uma pequena história, com versos, com uma canção, para obter as informações. Porque isso você vence o primeiro nervosismo seu e marca o seu envolvimento com o público. Da mesma forma que você vai fazer quando estiver fazendo a exposição ou a oratória, também com um final amarrando uma história, uma citação de uma música ou de uma Bíblia, ou da Bíblia, do que for, para que feche com chave de ouro.
preste atenção uma coisa, marque o seu tempo. Ou você coloca um relógio próximo a você, ou se tiver um púlpito é melhor, mas marque o teu tempo, para que você tenha início, meio e fim. E não início e meio, você viu, aí a pessoa faz sinal para você que vai ter que cortar porque tem uma outra atividade, você ficou sem fazer o encerramento. Procure ter nas suas mãos um roteiro com os tópicos de que você vai falar. Isso não é deselegante, muito pelo contrário, torna-se elegante, porque você não fugirá do seu roteiro. Irei colocar também para vocês alguns slides que nós trabalhamos, salvo engano, de 7 a 9 slides que nós trabalhamos, mas espero vocês todos na próxima aula e que tenham gostado. Um abraço, felicidade a todos.